Muitos alunos não conseguem alcançar os 900 mais na redação do Enem porque não entendem as regras básicas cobradas pelo manual de correção. Talvez você não saiba, mas todo professor que quer ser corretor oficial do Enem passa primeiro por um treinamento que tem como base um manual de correção. E dentro desse manual nós temos 5 competências que são comumente chamadas de competências do Enem. Como você entra em uma maratona, em uma competição, sem saber as regras dessa competição? É impossível, não é mesmo? Da mesma forma, é impossível tirar 900 mais sem entender essas 5 competências que são cobradas de você. Então a dica número 1 é maratonar a playlist As Joias do Infinito do Universo Enem, na qual eu explico detalhadamente sobre cada uma dessas 5 competências. Mas também já anota aí que eu vou te falar agora. A competência número 1 é a gramática, é a responsável por avaliar a sua norma culta, sua escrita, vírgula, acento, crase, ortografia. A competência número 2 é conhecida pelo uso dos repertórios socioculturais, mas não é somente isso. Também nós temos o tema e a estrutura textual. Então, o corretor ele vai avaliar se você está dentro do assunto, do tema cobrado, e também se você fez um texto dentro do estilo dissertativo argumentativo. Então, se você faz uma redação parecida com uma carta, é 0. Se você faz uma redação parecida com um artigo de opinião, é 0. A estrutura do texto dissertativo argumentativo tem uma característica própria, uma macroestrutura do dissertativo argumentativo. A competência número 3 é sobre o projeto de texto, ou seja, uma organização pré-definida antes de você fazer o seu texto, para que a argumentação ela flua. A competência número 4 é sobre o uso das conjunções, também apelidadas de conectivos, ou seja, elas vão conectar as frases, os parágrafos do seu texto. E a competência número 5, que é o assunto do vídeo de hoje, é a proposta de intervenção, ou seja, é a solução para o problema, a solução para o tema. E a minha dica número 2 para você é ter um projeto de texto bem definido. Então, suponhamos que você vai fazer uma redação sobre maus tratos aos animais. Então, você vai definir que o seu argumento 1 vai ser, sei lá, X. O seu argumento 2 vai ser, sei lá, Y. E aí, quando você chegar lá na sua proposta de intervenção, na sua PI, você vai conseguir solucionar esse argumento 1 e esse argumento 2, mas você fez isso antes de escrever o seu texto. O que acontece com muitos alunos é que eles fazem o texto todo, chega lá no parágrafo de conclusão, eles param e pensam, como é que eu vou solucionar essa treta toda que eu coloquei aqui? Qual que é uma boa proposta de intervenção? Não é mesmo? Mas se você faz essa dica número 2 que eu te dei, de ter um projeto de texto antes de você fazer o seu texto, então você vai colocar um esqueminha igual eu fiz aqui. Argumento 1 é tal, argumento 2 é tal. Como eu soluciono? Então, antes de você fazer o seu texto, você já pensa na proposta de intervenção. A dica número 3 não é para as pessoas que ainda estão na Matrix. É para as pessoas que já tomaram a pílula vermelha, a pílula do conhecimento. Quando você tem um modelo holístico do método Bela-Nazar, você começa a ver a sua proposta de intervenção moldável, adaptável a todo e qualquer tema possível de ser cobrado. Porque se você já sabe todos os segredos do meu método, você consegue entender que a prática de redação não é inspiração. Você não faz um texto de cada jeito, você não faz uma proposta de cada jeito. Por quê? Porque isso lá no dia do Enem te toma muito tempo, te gera insegurança, não te dá confiança sobre um possível tema. Afinal de contas, a gente não sabe o que vai cair na redação do Enem. Mas se você está preparado previamente, você consegue ter uma proposta de intervenção holística. A dica número 4 é que sempre a sua proposta de intervenção precisa ter uma conjunção conclusiva. Bela, quando é mesmo que eu tenho que ter uma conjunção conclusiva na conclusão? Sempre. Então você precisa mostrar para o corretor que você vai finalizar o seu texto, que você está solucionando todo aquele problema. Anota aqui, ó, essa lista de conjunções que você pode ter. Então você pode colocar na sua conclusão: em suma, logo, portanto, conclui-se que,
Depreende-se, então, é lógico que você não vai colocar isso tudo, não é mesmo? Mas escolha uma dessas aqui e use ela como sendo a sua conjunção fixa da sua proposta de intervenção para você nunca mais esquecer. E a dica número 5, mas nem por isso ela é a menos importante, porque eu sou aquele tipo de pessoa que guarda o melhor pro final. Eu tenho um caso aqui que ninguém perguntou, ninguém quer saber, mas eu quero contar, que é o seguinte: toda vez que eu vou ao cinema, eu gosto de comer aquele cookie que tem em frente ao cinema. E aí eu vou degustando aquele cookie. Túlio César até me zoa, porque eu como ele em micro parcelas. Mordo um pedacinho e faço... Mordo um pedacinho e aí eu encontro aquela gota de chocolate. E aí eu como e faço... gota de chocolate. Quando eu chego no último pedaço, eu falo, meu Deus do céu, o último pedaço eu preciso guardar ele, eu vou degustando. Então é isso, a dica 5, ela é para ser degustada. A partir do momento que eu começar, já anota aí, você vai degustando essa dica número 5. No treinamento dos corretores, a gente aprende a avaliar os 5 elementos básicos na sua proposta de intervenção e a gente aprende em ordem. Olha só, primeiro ponto, quem, ou seja, o agente da sua proposta de intervenção. O segundo é a ação, ou seja, o que você vai fazer. Número 3, o terceiro elemento é o como, ou seja, o modo e o meio. Número 4 é o para quê, ou seja, a finalidade. E o último, que é o detalhamento, ele aparece de uma forma que ele pode estar em qualquer um desses outros elementos. Então a dica 5 é: siga essa ordem aqui de apresentação dos elementos. Eu já vi alunos misturando, colocando primeiro o modo, depois a finalidade. Vai perder ponto por causa disso? Não. Mas quando você segue essa ordem que eu estou te passando, você conversa com o sistema límbico do cérebro do seu corretor. E aí ele entende que você está de acordo com as regras cobradas no manual de correção do Enem. Então faça o seu checklist dos 5 pontos que eu te ensinei na aula de hoje. E coloca aqui nos comentários dúvidas que você tem sobre esse conteúdo ou me dê sugestões de outros assuntos que você quer que eu aborde aqui no canal. É isso e vamos juntos!